Bom dia, meus grandes! Agora vocês vão acompanhar aqui a minha alimentação matinal, agora 8h15 da manhã. Vamos para essa live esporádica aqui mais uma vez. Ó, a Milton já chegando com a gente, os campeões já com muita força. E a finalidade dessa live é explicar para você os fatores que envolvem a minha alimentação. Você vê aí eu publicando aí jejum de 22 horas, jejum de 29 horas. Mas será que precisa disso mesmo? Ontem na live o Vitão falou: cara, isso pra mim é loucura, isso pra mim não faz sentido. E eu falei: irmão, tudo bem, eu entendo, eu compreendo, né? Nem todo mundo tem o conhecimento que eu tô buscando, até porque o meu objetivo, como eu já disse inúmeras vezes, é ousado, né? Estou buscando aí me consagrar aí como atleta de elite, e esse feito já está por vir, então eu tenho que pagar o preço. E eu vou dar a explicação, eu vou começar a live falando qual que é o propósito e dar a explicação posteriormente que eu dei para o Vitão ontem no off, né? Depois que a gente encerrou aí a live. É o seguinte: por que se faz necessário Everson HMS, tá? Não estou falando que isso se aplica a todos os corredores e muito menos a todas as pessoas, certo? A intenção é sempre agregar valor. Essa é a minha intenção, essa é a intenção dos campeões que acompanham os conteúdos que fazem parte, né, da equipe HMS, né, nossa equipe seleta aí que já temos aí há 5 anos. Então, sempre agregar valor para que você pegue o conceito e assimile para a sua vida segundo o que for viável para você. Não é fazer o que eu estou fazendo aqui, exatamente, mas é pegar o conceito, é se inspirar, é saber que para a gente alcançar um resultado, a gente tem que sair da nossa zona de conforto, a gente tem que se desafiar, entende? Essa é a intenção. Jamais passar para você, ó, é isso que você tem que fazer, exatamente isso. O Douglas lançou aqui, segurar 3,5 de pace amanteigada. É isso aí, irmão. Pace amanteigada, passada amanteigada é da hora, né? Enfim, então é exatamente isso, ó. Passando aqui já eu vou falar para vocês do que se trata tudo isso daqui, certo? E, bom, vamos lá. Por que se faz necessário eu fazer esses jejuns loucos, mirabolantes? Na realidade, gente, o jejum é uma prática milenar, certo? Tá certo que vai depender de cada pessoa, de cada objetivo, o tempo que ela vai ficar de jejum. Mas cá entre nós, como eu falei numa live, quando você vai fazer um exame, o que o médico pede? Quando o exame é mais robusto, quando envolve muitos elementos a serem estudados ali no seu tipo sanguíneo, um jejum de no mínimo 8 horas, que é comumente sabido que 8 horas basicamente ainda não é um jejum propriamente dito. Mas o mais extenso que eles pedem é o quê? De 12 horas. Então, durante a sua vida, você já deve ter experienciado isso. Ô, Diamante, vamos parar, Diamante. Olha aqui, gente, você acha que eu mereço esse menino beliscando o meu dedo do pé? Não mereço aqui hoje, não mereço. Então, o jejum de 12, 10 horas, você já deve ter vivido isso na sua vida, certo? E vamos lá, para que ele serve? Para basicamente o nosso corpo passar por adaptações, tais quais utilizar basicamente todo o nosso glicogênio, quase todo, não todo, senão a gente morreria, né? O nosso glicogênio, ele vai aumentar a nossa sensibilidade à insulina. O que significa isso? Quando você mandar um carboidrato, o seu corpo ele vai absorver aquela insulina com muito mais eficiência, porque ele está precisando, certo? Não vou entrar tanto em detalhes. Outro detalhe, acabar com a gordura, basicamente falando, oxidar a gordura, porque se você está com restrição calórica, ou seja, fazendo jejum, e o seu glicogênio está muito baixo, o que o corpo vai fazer? Opa, o negócio está perigoso, então vamos ter que usar outra fonte de energia. Onde a gente vai usar? Na gordura estocada. Então ele ajuda a reduzir gordura drasticamente, consequentemente do que eu estou falando? De perder peso, certo? E uma vez que o glicogênio está muito baixo, a gordura está muito baixa, aí a gente já está falando de jejuns acima de 18 horas.
o que o corpo vai fazer? Opa, preciso queimar mais coisa aqui, porque tem coisa que está sendo desnecessária e não faz sentido eu continuar sustentando. Estou falando do quê? Massa magra. Entenda o seguinte, na nossa massa magra, quando a gente fala de... Eu vou citar um músculo, ó, esse daqui, ó, quadríceps. Quadríceps posterior, são músculos grandes, parte ali do femoral, né, do fêmur, que é o maior osso do corpo humano. Quando ele tem glicogênio, certo? Ele tem glicogênio, tem um glicogênio ali no músculo. Quando a gente faz um treino, o glicogênio vai para o saco, certo? O glicogênio vai para o saco. Mas quando a gente fala de jejum, mesmo sem o treinamento, o glicogênio também vai para o saco, dependendo do tanto de horas que você fica sem ingerir, sem comer. Entendeu? E se está havendo menos glicogênio no agrupamento muscular, faz sentido o corpo ficar segurando aquela quantidade de músculo? Porque o corpo segura uma determinada quantidade de músculo, consequentemente, para sustentar todos os elementos que estão envoltos no músculo. E o glicogênio é um desses elementos. Então, se frequentemente você possibilita que o seu músculo fique com um pouquinho só de gordura, para que ele vai ficar segurando aquele monte de miofibrilas, que é o que compõe o músculo? Não faz sentido. Então, consequentemente, ele vai jogando fora a massa muscular também. É aí o que a gente chama de catabolismo. É isso que eu estou fazendo. É isso que você tem que fazer? Não necessariamente. Muito provavelmente não. Certo? Eu estou fazendo isso porque é a minha profissão. Eu estou me profissionalizando como atleta de elite a nível nacional, quiçá mundial. Estou indo com força, moleque. Entendeu? Mas eu não estou fazendo loucura. Não estou beirando a morte. Não estou... Por quê? Porque eu estudo. Eu estou me graduando. Eu estudo há muito tempo. Eu me conheço. Eu estou atuando há mais de 8 anos. Entende? Então, calma. A gente, é claro, a gente sempre tem o que aprender, mas aqui eu sei o que eu estou fazendo, entende? Não é assim também, meter o louco. Isso você vai ver já já. Vou mostrar aqui dados para você do que eu vou mandar, vou te explicar um pouco mais. Então, o jejum se faz necessário para isso. Ah, tá. E só para fechar, o que eu estava explicando ontem para o Vitor, depois da live. Ele falou, cara, para mim isso não faz sentido, você está fazendo loucura, tem como perder peso fazendo outras coisas. Até tem para outras pessoas, para mim não. Por que para mim não tem como perder peso fazendo outra coisa? Claro, né, que eu tenho que fazer a restrição calórica, lógico. Mas por que o jejum para mim é fundamental? Eu estava explicando para ele. Eu tenho basicamente, aproximadamente, em torno de 90%, 91% só de massa magra, entende? Pode um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, não fiz uma avaliação mas das últimas que eu fiz, já fiz 3 avaliações ao longo da minha trajetória e é basicamente isso, né? E olhando no espelho também não é difícil de entender. Eu tenho muito mais, a minha predominância é de massa magra, certo? Então, eu não tenho praticamente nada de gordura para perder. Retenção, então, não tenho praticamente nada de retenção também. Então, eu tenho que queimar o quê? Se eu estou com 65 para perder esses 5, o máximo possível, eu tenho que queimar massa magra. E o que eu tenho que fazer para queimar massa magra? Diminuir a ingesta de proteína. Catabolismo. Só que é só diminuir proteína de qualquer jeito? Não. Porque senão eu não vou ter capacidade para continuar treinando. E eu preciso treinar, porque eu preciso manter velocidade. Eu preciso manter minha performance, preciso manter meu volume. Como é que eu vou treinar? Aí é que está a complexidade. Você está entendendo que não é um negócio simples? Então, o que eu faço? Eu faço em torno de 2 dias de jejum agressivo para catabolizar. Só que para eu suportar isso, ontem foi jejum de 29 horas. Você viu aí no conteúdo, né? Mas você acha que eu fiz esse jejum de 29 horas assim? Vou fazer um jejum de 29 horas. Não, querido. No dia anterior, eu mandei muita caloria, muita gordura. Muito, eu digo assim, não exageradamente, mas vou citar o número que eu lembro aqui. Eu tinha mandado, só para você ter noção, sabe aquele dia que eu fui para Ribeirão, no Dr. Giacomini, que eu cheguei em casa e ainda fui fazer 18K às 8 horas da noite? Então, aquele dia totalizou 3.000 calorias. Isso para muitos, por exemplo, se for falar para um fisiculturista, isso não é nada, né? Mas para mim a composição é muito.
3 mil. Só que no dia seguinte foram 4.000 calorias, mais de 4.000 calorias. Foi 90 gramas de gordura no dia, foi 300 gramas, não, 195 gramas de proteína, foi 500 gramas de carboidrato, que totalizou 4.000 calorias, em torno disso. Então eu tava com todo esse aporte no corpo ainda. Eu tava com isso no corpo. Isso daí foi no sábado. No sábado eu tava com tudo isso. O corpo tava com energia de sobra. Por isso que às 7h19 do domingo eu falei, agora é jejum. E no domingo inteiro foi a única refeição, às 7h19. É claro que chás, como por exemplo chá de folha de amora, eu não conto como alimento. Eu mando durante o dia, mando chá de folha de amora, mando chá de canela, isso eu mando. E isso não quebra meu jejum. Os suplementos também, como por exemplo, há quem diga que a vitamina C quebra um pouquinho ali, mas nada significativo, até porque uma cápsulazinha dessa aí vai ter o que de caloria? Nada praticamente, né? Então eu mando lá o magnésio, mando o coenzima Q10, resveratrol, enfim, suplementozinhos aí que eu preciso, mas normalmente eu mato isso pela manhã, certo? Então, no domingo, 7h19 foi a única refeição, e essa refeição foi o que? De 395 calorias, 11 gramas de proteína, 10 gramas de gordura e de carboidrato foi 190 e pouco. Foi só isso que eu mandei no dia. Por quê? Porque eu estava com toda a carga calórica do dia anterior. E isso me possibilitou ficar o domingo o dia inteiro sem comer. Me possibilitou ficar a manhã inteira, o período da manhã inteira da segunda-feira também sem comer. E eu fui comer ontem, foi, né, esse amanhã que eu estou dizendo, ao 12h50, o que totalizou 29 horas e meia de jejum, para ser exato, 29 horas e 32, entendeu? Mas é claro que ali eu já estava percebendo a minha glicemia, né? Que eu estava precisando de glicose, né? De açúcar, carboidrato. Tanto que, vou falar para você, eu sabia que para mim era justificável, tanto que eu fiz, né? E deu bom. Mas na hora que bateu ali 12h50, eu falei assim, cara, só falta mais 30 minutinhos para eu fechar 30 horas redonda. Vamos fazer o seguinte, vamos fechar essas 30 horas. Na hora que eu determinei isso aqui, ó, bicho, na hora eu já senti a pressão arriar. Foi um negócio impressionante, sabe? Porque eu tava bem, eu tava segurando, tava aqui, tava de boa. Mas só foi eu determinar. Olha pra você ver o que é o sistema nervoso central, cara. Tem que ser muito estudado ainda, eu vou me aprofundar nisso. Cara, só foi eu determinar aqui, ó, que eu ia ficar mais 30 minutinhos pra fechar as 30 horas, porque tava tranquilo, tava matando no peito, né? Cara, a glicemia já baixou, a pressão, o olho já começou a perceber que ia turvar. Aí eu falei, já peguei 2 colheres de sopa de mel e já mandei, na hora passou, acabou. Entendeu? Então é isso. Eu já sabia exatamente o que eu estava precisando, que era de glicose, né? Uma vez que os estoques estavam zerados. Então, a informação. Agora imagina se é uma pessoa desinformada. Ai meu Deus, estou passando mal, não sei o que fazer. Pronto, a pessoa ia cair. Entende? Então, quando algo me acontece, eu vou falar um outro relato pessoal. No domingo ou sábado, enfim, eu estava ali na minha alimentação, e normalmente a minha pressão é baixa, 10/8, coisa do tipo, né? Isso porque, por causa da minha dieta também, alimentação, eu como muita beterraba também, a beterraba contribui para tantos benefícios, mas também ela abaixa um pouquinho a pressão, e eu tinha mandado chás, né? Um pouquinho antes também, chá de folha de amora. O chá de folha de amora também você tem que tomar com muita inteligência, porque ela impede a absorção de carboidrato. Então, se você mandar logo após um treino, é perigoso, certo? Então, tem horários, tem tudo. Mas, enfim, aí eu percebi que a minha pressão estava baixando um pouquinho, porque de costume, assim, ao longo desses últimos anos, eu já tive quadros de pressão um pouquinho mais baixo, né? E aí eu já mandei uma pitada de sal, porque o sal eleva, pronto, passou também. Então eu me conheço, certo? Eu sei o que o meu corpo está precisando. Eu não faço loucura, você está entendendo? Mas vamos lá, agora já deve ser 8h30, né? Já deve ser, deixa eu ver que horas são agora. Porque eu já tenho que mandar aqui meus alimentos, já vou explicar para você
O porquê que eu estou mandando isso agora, o quanto de caloria tem, quanto de carboidrato tem, quanto de proteína tem, quanto de gordura, que são os lipídios, tem. Ó, agora 8h32 da manhã, exatamente, vamos lá. Eu anotei aqui, ó, só para você ter noção. Ó, o que que tem aqui? Aqui tem, ó, uma colher, deixa eu mostrar aqui o prato para você. Ó, aqui tem uma colher de sopa de amendoim, que é 94 calorias, 4,3 proteínas, 7,6 de gordura. Eu não vou ficar falando tudo isso aqui não, porque vai dar muita coisa. Ó, vou colocar aqui, ó, depois se você quiser dar um pause aí e ler com um pouquinho mais de calma. Resumidamente, o que tem aqui? Só vou falar os alimentos. Ó, uma colher de sopa de amendoim, uma colher de sopa de linhaça, uma colher de cacau em pó, 2 colheres de quinoa, 2 colheres de aveia, uma colher de pasta de amendoim, 2 castanhas grandes, 150 gramas de mamão, 110 gramas de abacate, um ovo cozido, 50 gramas de coxa de frango assado, 20 gramas de linguiça assada, 3 gramas de açafrão. E é isso aí. Então, isso é o que tem aqui, é o que eu vou mandar agora. Ó, de proteína aqui tem 52 gramas, de gordura 62 gramas, 52,6, 62,6 e de carbo aqui tem 79 gramas, o que totaliza nessa refeição que você viu aqui, e tudo isso daqui, totaliza 1.035 calorias, 0,6. E aqui tem um mix robusto, né, de macronutrientes, tanto de proteínas, como de carboidratos, como de lipídios. E também um pouquinho de fibra. As fibras eu não coloquei aqui, porque fibra mando de sobra aí durante o dia. Tem legumes para comer daqui a pouco, então as fibras eu nem contabilizo tanto, né? Então, por que eu estou mandando isso agora? Porque à noite tem uma rodagem longa, né? Não vai ser o longão, né? Vai ser 18K, mas 18K para mim já não é mais longão. Como que eu sei disso? Porque fazendo 18K... para mim é como se eu tivesse feito apenas uma... É claro, me exige, mas a gente percebe, né? A gente percebe, vamos falar a verdade, a gente percebe quando a gente vai evoluindo, e eu percebo que completando 18K, comparado ao que eu sentia há 5, 6 meses atrás, vixe, tá fácil, tá muito fácil. Então já faz sentido eu colocar um 25K, um 24K aí no próximo dia, que eu objetivar realmente fazer longão, né? Mas como eu sei que hoje tem 18K e 18K também não é pouca coisa, e amanhã já vai ter porrada, depois da manhã mais porrada, então agora eu já tenho que me nutrir. Por isso que eu faço tudo o que eu faço, beleza? Deixa eu ler os comentários que eu tenho que comer agora, gente, porque a gente já vai encerrar. Deixa eu ver aqui, tem bastante coisa aqui. Os campeões Lenilson, Douglas, Luiz, vamos ver aqui quem está perguntando alguma coisa. O Douglas fala do jejum dos deuses. O jejum é milenar, campeão. O Naldo, bom dia, campeão das pistas. Bom dia, Naldão. Espera aí que esse Instagram, às vezes eu me embanando com ele. O Cleis falando relação peso-potência é fato. Total. É um ponto legal esse daí, do peso-potência. Vamos lá. Quando você vê corredores velocistas, quem são os velocistas? Que faz lá os 100 metros rasos? O Bolt era um velocista. Agora na atualidade, vai me falhar a memória, nomes, porque não é algo que eu me dedico tanto a estudar os atletas, tal. Eu me dedico a treinamento, como eu sempre digo, né? Eu conheço um tantinho, conheço alguns atletas, mas não me vir a memória agora. Tem um americano que é foda demais, que é muito top. Eu esqueci o nome dele. Mas enfim, velocista é quem faz ali 400 metros rasos, 200 metros rasos, etc e tal. Para esses caras, ter um peso aí de 70, 75, 80 é bem-vindo, é fundamental. Os caras precisam de potência. Os caras precisam ter o corpo ali, um corpo mais endossado, entende? Agora, para fundista, irmão, você não vê isso na elite. É claro que tem exceções, né? Não é que você nunca vai ver um cara de 70, de 80 quilos correndo ali para 3,10. Você vai ver. Tem um cara que eu admiro pra caramba aí, eu até comentei num dos últimos conteúdos dele, o Adriano, que é o nome dele primeiro, Pacheco, né?
Ele até fez uma campanha para a filhinha dele aí, né, que tava na situação. É um cara que eu admiro pra caramba. Mano, eu vi, você olha para ele, você vê que ele tem um corpo, teve um conteúdo, foi alguns meses atrás que ele publicou, fez 10K para 32 com 82 quilos. Pô, mano, eu com 82 eu acho que eu não rodei a 4 por mil. O cara me chama, cara. 3,10, 3,15 de pesos. Mano, é uma genética assim, fora do normal, sabe? É claro que eu não conheço a realidade dele, né? De vida como um todo. E eu tô citando ele porque é uma pessoa assim que... eu tô acompanhando há um certo tempo e, putz, cara, performa muito, mas tem outros, né? Outros pontos fora da curva, mas não é disso que eu tô falando, não são desses caras, né? Desses MacGyver. O que eu tô falando, assim, de forma geral, é impossível atletas de elite, de forma geral, ter ali 65 quilos pra cima e conseguir competitividade igual para igual, não dá, velho. Falou de atleta de elite fundista, ou seja, que foca no 5 e 10K pra cima, bicho, é 60 quilos. 60 no máximo, estourando 62. Estourando 62. Acima disso, você já começa a comer poeira, entendeu? Então, não tem boca. Essa relação do peso-potência aí é top, irmão. Dependendo da modalidade, pode ser admissível você ter um pouco mais de peso ou um pouco menos. A elite é magra. Mofara tem 1,76 de altura e 55 quilos. Total. Ó, vou citar até um outro exemplo. Foi até o que eu falei. Ah, e eu esqueci de falar um negócio. Esqueci de falar um negócio que eu também falei pro Vitão. Mas já eu falo. Mas eu vou até citar um outro. O Cipó. Não sei se você conhece Cipó. Cipó também é um grande corredor aí. Literalmente um grande corredor, né? Ele em uma das lives falou que ele tem 1,82 m. E ele falou que tá com 59 quilos, muito mais alto que eu, e olha o peso, entendeu? Então, cara, tem que ser leve. E o que eu falei ontem também pro Vitão é o seguinte, essa minha rigorosidade, essa dieta, esse jejum longevo aí de 24, 30 horas, cara, isso não vai ser pra vida toda. Isso está sendo por um período, está sendo temporário. No momento agora. Por quê? Por que eu tô tendo que fazer essa rigorosidade agora? Porque eu tô vivendo uma fase de transição. É esse o ponto. É isso que você tem que entender. Eu tô numa fase de transição. Toda transição dói. Toda transição é difícil. Que transição é essa? Sair dos 65 para 60 quilos. Entendeu? Essa transição. Quando eu chegar nos 60, aí... rotina normal de novo, vamos comer ali de 2 em 2 horas, vamos comer ali normal, tudo tranquilo, porque já chegamos no patamar, aí se estabiliza, entendeu? Mas sair de um ponto para chegar no outro, bicho, aí você tem que sofrer, entendeu? Sofrer com consciência. Como eu disse, o que eu disse ontem foi sincero, eu não tava com, salvo o detalhezinho final, né, do desfecho ali, mas eu não tava com falta de energia, eu tava caminhando normal, mente tava rápido, trabalhei o dia inteiro no domingo, trabalhei a manhã inteira na segunda de manhã e tava inteiro, entendeu? Tá dando bom, tá dando certo, sei o que tô fazendo, entende? Mas é difícil, é desafiador, a mente tem que ser muito poderosa. E eu falo isso longe de querer me gabar, mas realmente é o que é, cara. Você tem que isso buscar se você realmente quiser se desafiar. É claro, segundo a sua realidade, né? Então, essa é uma fase de transição. É esse o ponto, certo? Não é que eu vou fazer isso para a vida... Claro, o jejum eu vou fazer para a vida toda, mas não com... Talvez eu vá manter só ali um jejumzinho básico ali de 18 horas e tal, no máximo umas 20 horinhas só. Você pode falar, né? Só isso, mas o corpo já está adaptado, sabe? Mas não que eu vá me rigorosar tanto. Agora é necessário, beleza? Agora é necessário. Ai, o Cleison, pela lógica, ele está 20 kg abaixo do peso. Você está falando de quem, Cleison? Tá, você deve estar falando do Mofara. Você está certo, irmão. Pela lógica, o que você quer falar considerando o estado normal. Porque, por exemplo, se eu não fosse atleta, o meu peso normal seria 70 quilos. Básico. Passaria minha vida com 70 quilos, entendeu? Então, teoricamente, eu tô 10 quilos mais fora do padrão normal, né? Abaixo, mas o meu corpo tá adaptado. O corpo é uma máquina de adaptação. Se a gente souber fazer isso com inteligência, cara, a gente alcança o nosso objetivo a milhão.
O Douglas falando que tem 1,70 de altura, 71 quilos. Irmão, pra saúde, pra correr, tá legal, tá top. Se você não tiver um objetivo tão ousado, irmão, não tem por que ficar metendo louco. É claro que você já falou pra mim aí no particular, né? Que você conseguiu perder um pezinho, quer perder um pouquinho mais, mas... Bicho, você aí estando com 68 quilos, se você chegar nisso daí já tá top demais, irmão. Não precisa mais nada, sabe? Não precisa loucura, não. Tudo vai de cada um. Vamos lá. Emagrecer. Secar, ficar no shape. É isso aí. O segredo é o jejum. Com certeza o segredo é o jejum. E a alimentação, né? Não é só jejum, não. Não é passar fome, como muitos falam. Não é você tá passando fome, não, gente. Não é simplesmente... É claro que às vezes bate aquela vontade. É claro que o corpo pede, mas é adaptação, gente. Ser necessário fazer uma adaptação é uma coisa. Passar fome sem saber o que tá fazendo é outra, gente. Então vamos entender direitinho as coisas. Queimar massa, só correr na montanha. Ó, o Fabião, integrante aí da nossa equipe HMS, Fábio Blaze. DG, Amon. Inspiração total, valeu, Fábio. Tamo junto, campeão. Fui. Vai com Deus, meu rei. Os Douglas, bastante coisa aqui, viu? Parabéns, HMS, o Rubinho aí. Tamo junto, irmão. Vamos pra cima, a milhão. Bom, então é isso. Recado dado, missão cumprida. Agora eu vou bater meu pandeco, porque saco vazio não para em pé, né? Até mais. Fique com Deus. Ótimo dia, explosivo. É nóis. Hoje à noite, 18K. E você, hein? O que vai fazer?